Nesta série de aulas, estamos resolvendo os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os problemas do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.1, 4 maneiras de representar uma função. Encontre o domínio da função. 43. h de x é igual a 1 sobre raiz de índice 4 de x ao quadrado menos 5x. Como dissemos na aula anterior, o domínio de uma função h de x é o conjunto dos valores de x para os quais a função está bem definida. Os dois casos mais comuns nos quais isso não acontece são aqueles em que temos uma divisão por zero ou uma raiz de índice par de um número negativo. No caso dessa função, apareceu os dois casos. A expressão no denominador precisa ser diferente de zero para não termos uma divisão por zero. Ao mesmo tempo, o argumento dentro do radical precisa ser maior ou igual a zero, porque senão teremos uma raiz de índice par de um número negativo. Se a expressão dentro do radical for maior do que zero, ambas as condições serão satisfeitas. Precisamos determinar as soluções da inequação x ao quadrado menos 5x é maior do que zero. Para resolver essa inequação, precisamos estudar os sinais da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x. Primeiro vamos determinar os valores de x para os quais esta função se anula. X ao quadrado menos 5x vai ser igual a zero quando? Como ambas as parcelas da esquerda têm x em comum, podemos colocar x em evidência e reescrever a equação como x vezes x menos 5 é igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, ou seja, quando x for igual a zero, ou quando x menos 5 for igual a zero, ou seja, quando x for igual a 5. Para estes valores de x, a função f de x será nula. Como trata-se de uma função polinomial do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Como o termo quadrático é positivo, trata-se de uma parábola côncava para cima. Então a função é positiva para x menor que zero e x maior do que 5, e negativa para x entre esses dois valores. A solução da inequação são os intervalos nos quais a função é positiva. Então o domínio da função do exercício é o conjunto D igual a x pertence aos reais, tal que x é menor que zero e x é maior do que 5. Representando o domínio na notação de intervalos, fica o conjunto D vai ser o intervalo entre menos infinito e zero, união com o intervalo entre 5 e infinito, todos os intervalos abertos, já que 0 e 5 não fazem parte do domínio. 44. f de u é igual a u mais 1 dividido por 1 mais 1 sobre u mais 1. Nessa função, a variável independente é u. Como não temos raízes quadradas na expressão, as restrições para esta variável são os valores nos quais teremos divisões por zero. A primeira é que a expressão que aparece no denominador da fração, na expressão do denominador, não se anule. O valor que ela se anula é aquela no qual o mais 1 é igual a zero, ou seja, quando u é igual a menos 1. A variável independente não pode assumir este valor. Outra restrição é que toda a expressão do denominador seja diferente de zero. O valor que ela se anula é a solução da equação 1 mais 1 sobre u mais 1 é igual a zero. Subtraindo 1 de ambos os lados, 1 sobre u mais 1 é igual a menos 1. Fazendo a multiplicação cruzada, 1 vai ser igual a u vezes menos 1 dá menos u, e mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Passando o para a esquerda e o 1 para a direita, o u vai ser menos 1, o u vai ser menos 2. Então, esses são os dois valores de u que não podem fazer parte do domínio da função. Portanto, o domínio da função é o conjunto D igual. U pertence aos reais,
tal que u é diferente de menos 1 e u é diferente de menos 2. Representando o domínio na notação de intervalo, fica o conjunto D vai ser o intervalo de menos infinito até menos 2, união com o intervalo de menos 2 até 1, união com o intervalo de menos 1 até infinito. Excluímos apenas os valores menos 1 e menos 2. 45. f de p é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz de p. Agora a variável independente é p. As restrições deste problema são os valores da variável independente p para os quais temos uma raiz quadrada negativa. Considerando a raiz quadrada dentro do radical, a restrição é que p tem que ser maior ou igual a zero. Ao mesmo tempo, toda a expressão dentro do outro radical também precisa ser maior ou igual a zero. Então, 2 menos raiz de p tem que ser maior ou igual a zero. Para resolver essa inequação, vamos estudar os sinais da função g de p igual a 2 menos raiz de p. Esta função será nula quando 2 menos raiz de p for igual a zero, somando mais raiz de p dos dois lados, 2 vai ser igual a raiz de p. Se a gente levar tudo ao quadrado dos dois lados, o p vai ser 4. A função se anula para este valor de p. Lembrando que estamos considerando apenas os valores de p maior ou igual a zero. Para determinar o sinal da função nos intervalos, vamos calcular o valor da função para um ponto em cada intervalo e o sinal do resultado será o sinal de todos os pontos contidos no intervalo. Para o intervalo entre 0 menor ou igual a p menor ou igual a 4, vamos calcular o valor da função em p igual a 1. O g de 1 vai ser 2 menos raiz de 1, que é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Como o valor é positivo, a função é positiva em todo o intervalo. Para o intervalo p maior que 4, vamos calcular o valor da função em p igual a 9. O g de 9 vai ser 2 menos raiz quadrada de 9, que é 2 menos 3, que é igual a menos 1. Como o valor é negativo, a função é negativa em todo o intervalo. Então, a solução da inequação são os valores de p para os quais ela é positiva. Então, o domínio da função é o conjunto D igual a P pertence aos reais, tal que 0 menor ou igual a P menor ou igual a 4. Representando o domínio na notação de intervalo, fica o conjunto D vai ser o intervalo entre 0 e 4, fechado em ambos. Está incluído o 0 e o 4. 46. h de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 4x menos 5. No caso dessa função, a única restrição para os valores da variável independente é que x deve ter um valor tal que a expressão dentro da raiz quadrada seja maior ou igual a zero. Que x ao quadrado menos 4x menos 5 seja maior ou igual a zero. Para resolver a equação, vamos estudar os sinais da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. A função se anula quando x ao quadrado menos 4x menos 5 for igual a zero. Como trata-se de uma equação do segundo grau, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. O delta vai ser b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. Menos 4 ao quadrado dá 16, e menos 4 vezes 1 menos 5 dá mais 20. 16 mais 20 dá 36. Então, o x vai ser menos b, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36, sobre 2 vezes o a. Que dá 4 mais ou menos 6 sobre 2. Teremos duas soluções. O x' vai ser 4 mais 6 sobre 2, que é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. O x duas linhas vai ser 4 menos 6 sobre 2, que é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, a função se anula para estes valores de x. Como trata-se de uma função polinomial do segundo grau, o gráfico é uma parábola e como o termo quadrático é positivo, ela é côncava para cima. Então a função é positiva para x menor que menos 1 e x maior do que 5 e negativa para x entre esses dois valores. Como queremos os valores de x para os quais a função é maior ou igual a zero, estes intervalos serão as soluções da inequação. Os intervalos em que ela é positiva. Então, o domínio da função do exercício é o conjunto D é igual a x pertence
aos reais, tal que x é menor que menos 1 e x é maior que 5. Representando o domínio na notação de intervalo, o conjunto D vai ser o intervalo de menos infinito até menos 1, fechado em menos 1, né? Em menos 1 a função se anula e o valor da expressão quando for zero também é válido. União com intervalo de 5 até infinito, fechado em 5, que o 5 também faz parte do domínio.